Estamos aqui com mais um Papo Suprem, um programa da TV Suprem, veículo de comunicação da União Planetária, pioneira em comunicação positiva no Brasil. Aqui a comunicação é sempre elevada. Acompanhe nossas redes sociais, estamos no canal 2 da NET TV e no YouTube. E o Papo Suprem de hoje está maravilhoso. É com Josefa Ataides. Vamos falar sobre saberes ancestrais em saúde e tudo o que envolve vida simples e uso de plantas com respeito ao território. Muito bem-vinda, Josefa. Obrigada, querida. Que prazer ter a senhora aqui. Estou feliz de estar aqui, muito. Estou me sentindo em casa. Nos bastidores, ela me fez emocionar 2 vezes. Imagina o que vai sair daqui hoje. Obrigada, dona Josefa. Gratidão. Pode contar um pouquinho da sua história de vida, sua trajetória? Então, é um prazer, muito grata pelo convite. Eu nasci no interior do Tocantins, em uma comunidade sustentável. Então, eu cresci onde a gente produzia nosso próprio algodão para fazer o tecido das nossas roupas. Então, era muito comum se encontrar, em algum momento, o nosso vestido com o mesmo tecido do colchão. Mas isso não fazia a menor importância, né? A gente sabia que era com muito respeito, com muito cuidado, e que a função da roupa era cobrir, e do colchão era descansar. Então, com esses valores, eu vivi a minha adolescência nessa comunidade. E ao sair dessa comunidade, depois que eu casei, eu venho direto para Brasília, pois eu casei com o Antônio, que é aqui de Planaltina, e era quase como se fosse um parto e eu perdi o cordão umbilical e a mama que me alimentava. Então aqui eu começo esse caminhar que é de construir essa minha identidade num lugar diferente, com pessoas diferentes, com outras realidades. Então aqui eu começo a perceber e a fazer as minhas escolhas se eu quero caminhar para esse mundo que eu conheci aqui ou se eu quero ser guardiã do que eu trouxe do meu interior. Eu faço opção, não foi tão simples assim, mas eu faço opção de ser guardiã, de construir esse meu caminho baseado naquilo que eu trouxe comigo, que é essa vida com simplicidade, é essa vida de respeito à biodiversidade, que é cuidar da saúde com plantas medicinais. E aí, então, eu me encontro lá atrás um pouco, isso mais guardadinho, porque não era tão simples, eu estou falando de 35 anos atrás, que eu estou casada há 35 anos, mas que hoje com muito mais facilidade, com grandes desafios, mas com mais facilidade. E sobre guardiã, qual é o termo, qual a definição desse conceito? Guardiã e de saberes ancestrais, pode nos definir? Os saberes ancestrais, eles são baseados no estilo de vida de uma comunidade, de um território, e ele pode ser de vários eixos. Ele pode ser do tipo de agricultura que era feito, ele pode ser do tipo de alimentação, mas eu sou guardiã dos saberes ancestrais em saúde. Esse saber que ninguém foi para a universidade, não teve um pesquisador que determinou isso. São descobertas com a observação da natureza, com a observação das fases lunar, com a observação dos animais, com a observação da devolutiva que a Terra faz com a gente. E aí esse saber ele vai sendo construído e ensinando para os filhos. Então ser guardiã de saberes ancestrais é repetir aquilo que a minha avó, que a minha mãe, e a gente vai agregando coisas novas, mas não perdendo a essência, porque lá ensinaram assim para a gente, ó, se perder do passado, não haverá futuro. Então eu preciso caminhar para frente, mas eu preciso estar revisitando o meu passado e buscando os ensinamentos, que é a base que me sustenta hoje. E a sua família toda era envolvida nos saberes ancestrais? Sim, não existia outro estilo de vida. Era esse dessa agricultura muito simples, com respeito. Quando se tinha uma cólica, quebrava o pé, era engessado com argila, era colocado uma compressa, era feito um chá. Então a gente nem sabia que existia médico. Então isso chega um pouco mais tarde, mas até aquele momento a saúde era essa mesmo da natureza. Se visitava a benzedeira, se visitava
as mais velhas, que eram as mais conhecedoras de como manipular as plantas, quais as plantas serviam para cada coisa. E aí essa era a saúde que a gente conhecia. E aí eu fui uma dessas, né, premiadas para acessar essas receitas, para ser treinada, né? Porque a gente era quase uma escola ali com uma das mais velhas para ensinar para a gente. E aí me sinto uma privilegiada de ter sido escolhida pelo universo a ser guardiã dessas receitas, desses saberes, desse modelo de vida. E é hoje o que eu pratico, e é assim que eu vivo e tento hoje compartilhar isso. E nos inspira a todos. Agora, pode falar um pouquinho da importância desses saberes ancestrais? Porque hoje a gente vê uma medicina que não é focada na saúde, é focada na doença, fala de adoecimento. Então, como essa medicina ancestral tem essa importância em comparação? A medicina ancestral, ela é uma medicina que ela é pensada para promover saúde. A gente nem lembra que tem doença. A preocupação da medicina ancestral é que a gente viva, envelheça com saúde. Então é pensado desde como é que eu faço para ter saúde, como é que eu construo saúde. Então eu preciso enxergar o ser humano como uma pessoa completa, uma pessoa que tem sentimentos, por isso precisa cuidar dos sentimentos, que às vezes posso me perder ou ser ferido com alguma coisa, mas eu preciso aprender a lidar com isso, a praticar o perdão, a amar incondicional. E o segundo passo, porque são 2 pilares principais, né? E o segundo passo é olhar para o meu prato. Então eu preciso ir para além da xícara de chá. Eu preciso olhar para o meu prato e ver que a comida que está no meu prato é uma comida que traz nutrição, que tem um valor nutricional para o meu funcionamento. Então, com esses 2 pilares, fazendo o uso das plantas medicinais, porque a gente traz as plantas para o prato também. Então, serve como alimento, e mesmo esse chá, que ele é pós-refeição, ou ele é no café da manhã, ou ele é à noite, ele tem essa função não de curar a doença, mas de promover a saúde, fazer a harmonização do meu corpo, para que eu permaneça saudável. Então, eu preciso muito estar praticando esses pilares, promovendo essa saúde e acreditando que se alguma energia passe por mim, existe os banhos energéticos, existe a caminhada com os pés descalços, existe uma trilha de cheiro, né, da aromaterapia, mas não cheirando vidrinhos, cheirando da própria planta, que tudo isso harmoniza e promove saúde. Então, assim, a medicina ancestral acredita que esse é o modelo de vida para se viver com saúde. Pode nos dar mais exemplos práticos de como integrar a saúde física, mental e espiritual? A principal coisa é eu acreditar que não existe verdades supremas. Mas a gente constrói verdades, né? A gente é humano. E se agarra a elas. E a gente constrói algumas verdades. E dentre as minhas verdades, eu acho que o amor incondicional e a prática do perdão. Eu preciso modificar as coisas que eu consiga modificar e aceitar as que eu não consiga. Tem coisas que fogem ao meu domínio. Tem coisas que não dependem de mim. E às vezes depende, mas eu também não consigo mudar. Então eu preciso trabalhar para que eu aceite as coisas do jeito que elas são. E nem sempre é o meu modelo. Pode ser que seja um modelo diferente. Quando eu me integro e respeito isso, é excelente para se promover saúde. Então, fazer essa integração de praticar o perdão primeiro a mim mesma, porque a primeira pessoa que a gente precisa perdoar é a gente. É verdade. Não dei conta disso, não consegui, não fui boa mãe, lá no emprego não executei aquilo, mas também não consegui trocar de carro. Eu estou falando das coisas mais básicas, né? O meu filho até comeu besteira, não era para ter comido. Então, isso tudo faz parte do ambiente do mundo que a gente está vivendo. E que isso não é nenhum pecado. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso, praticando o perdão com a gente mesmo. A partir de aprender que a opinião do outro é do outro.
Se me chamam de velha, que bom que estão enxergando que eu envelheci, mas se chamam de feia, é a opinião dele, não sou feia e está pronto, resolvi a questão, né? Não preciso absorver as palavras que vêm até mim. É verdade. Então, isso tudo passa muito por autoconhecimento, né? É um Sim. processo de autocuidado, dona Josefa? Sim. Eu até muito pouco tempo, eu tinha uma verdade que eu dizia assim, ó, o principal segredo é conhecer e saber quem sou. Depois, hoje eu estou construindo uma segunda verdade, porque quando eu penso que eu sei quem eu sou, fica confortável. Então parece que eu não preciso mais buscar, porque eu já fiz a descoberta e está tudo resolvido. Então eu começo a perceber que é importante eu saber quem sou, mas é importante eu continuar querendo ser melhor todo dia, que hoje eu seja melhor que ontem. Então eu descobri que o melhor de hoje era isso, mas que o melhor de amanhã pode ser um pouco além. Eu estar pronta para fazer esse melhor de amanhã, né? Então isso é autoconhecimento, isso é autocuidado, mas também é busca por mais conhecimento. E saber que é o eu sou, mas eu estou, de forma temporária, não é isso, dona Josefa? Sim, eu acho que o eu sou e estou são duas coisas muito complexas e que às vezes é complicado, às vezes, perceber a diferença sutil que existe, né? Eu estou Josefa nessa vida, mas eu preciso ser Josefa querendo ser melhor todo dia, querendo respeitar o solo que eu piso. Afinal de contas, eu acredito que eu vim da terra. Essa é uma das minhas verdades. Se eu sou terra, se eu não posso perder a conexão com. Se eu sou humano, eu preciso enxergar você minha semelhante. Como é que eu vou ferir você que eu estou ferindo a mim própria? Como é que eu vou te dirigir uma palavra ofensiva se a gente veio do mesmo lugar? Pode até que nessa existência alguém esteja, ou financeiramente, ou com saberes diferentes. Mas na hora que encerra o ciclo, a gente volta todo mundo para o mesmo lugar. Então a gente precisa ter essa consciência e esse respeito que a gente é igual. Lá na essência a gente é igual. Então aquilo que eu não faço comigo mesma, eu não vou fazer com outro. E até quando eu penso em proferir uma coisa que vai ferir a mim própria, quando eu estou com respeito à natureza, com respeito ao território, à biodiversidade, eu não consigo ferir a mim própria. Quando eu não firo a mim própria, eu não firo o outro. Estamos falando em humildade. Humildade, Humildade. excelente palavra. Dona Josefa, a gente vai conversar muito mais, mas daqui a pouco a gente vai fazer um breve intervalo e a gente volta já já aqui no nosso Papo Suprem. Venha com a gente! Vamos fazer um mundo melhor! Eu sou Suprem! Seja Suprem, você também! Estamos de volta com o nosso segundo bloco do Papo Suprem. A entrevista de hoje é com Dona Josefa Ataídes. Estamos falando sobre saberes ancestrais. Dona Josefa, falando em vida simples, como é que a gente consegue ter uma vida simples, sobretudo no mundo hoje que é tão insaciável, consumista e quer cada vez mais abundância, abundância e acaba se perdendo no meio de tudo isso? Eu acho que a primeira coisa é perceber que abundância e ter é duas coisas diferentes. A gente precisa querer ser abundante, abundante, abundante. Mas o consumismo não faz parte da abundância, né? Quando essa linha do ter prejudica a cadeia, deixa de ser abundância. Então, para mim ter algo que eu já tenho, mas é importante que eu tenha 2, que eu tenha 3, ou ter algo que eu não preciso. Eu vou ter pelo prazer de ter. Então, eu estou prejudicando essa cadeia
e isso prejudica o planeta e prejudica pessoas. Quem aqui está no território, o que é esse lugar, mas não é esse lugar vazio. Então, a simplicidade, ela precisa estar atrelada a essa consciência de que a gente precisa de muito pouco. Né? A gente tem 2 pés, a gente é um corpo só, a gente não dorme em vários quartos, a gente tem um tanto de comida que nutre e alimenta, então eu não preciso ter esse excesso. Eu preciso de coisas poucas e o que eu preciso abundante, com muita generosidade, é sempre me enxergar no outro, saber de onde vim e para isso ser grato. Porque quando eu me vejo no pouco, eu consigo ver beleza no lugar que eu estou. Quando eu olho para a água, uma gota de água é uma coisa preciosa, que não tem explicação, que é de uma lindeza. Então eu consigo fazer com que a minha conexão com essa gota de água que cai da chuva, com o passarinho que canta, com uma criança que sorri, com alguém que caminha graciosamente, que a gente nem enxerga, né? Porque olhou para o sapato, porque olhou para o cabelo, porque olhou para outra coisa, mas não vê a elegância do gingado, que eu posso até pensar, é de tal estado, é de tal país, porque caminha diferente, é a sua identidade. Então a gente deixa de observar as coisas que realmente importam, os paladares que realmente importam, porque a gente tem desejo de experimentar, né? E de julgar também, ó. Aí não é simplicidade. É verdade. A gente distorceu o termo abundância. Então está faltando abundância interna, de ser, de alma. A abundância é tudo aquilo que nutre, né? Uhum. Então o amor é abundante, a gratidão é abundante, é o prazer em estar junto, em trocar, as energias de troca, a ressonância que faz entre pessoas e entre o território e a abundância. Fora disso, nada é abundância. É verdade, tem toda a razão. E, dona Josefa, falando em medicina, vamos falar de plantas. O que a senhora usa naturalmente no seu dia a dia? As coisas recém-colhidas da terra. Hoje eu moro em São Sebastião, ali na zona rural do Morro da Cruz, realizando um grande sonho que é a volta ao meu interior. Então eu vivo de maneira simples, onde ao amanhecer você vai lá buscar a batata, a mandioca, que vai servir para o café da manhã. Então essa alimentação mais recém-colhida ali rapidinho é o que mais faz parte do meu dia a dia. As plantas medicinais, que faz parte dos chás, porque eu tomo vários por dia, as plantas com menos toxicidade. Então, assim, muito picão preto, muitas hortelãs que a gente pode usar assim, usar e abusar é boa palavra, né? A gente pode usar com abundância, muito hortelã, muito picão preto, que é espontâneo aí nos quintais e que tem toxicidade zero e que equilibra o nosso corpo, que fortalece a nossa imunidade, que cuida da nossa digestão. A gente pode usar as lípias, que é uma família inteira, que a maioria das pessoas conhece como nome popular de erva cidreira, né, que tem as de capins, mas aí eu queria que a gente ficasse aqui nas de folha. No capim a gente precisava de ressalvas, então a gente permanece nessas de folha. Então, que são chás relaxantes, que são chás que traz relaxamento, então, para o fim do dia. Então, são essas plantas mais usadas no meu dia a dia. Claro que eu uso, assim, eu sou extremamente apaixonada por erva baleeira. É uma planta que não é uma planta ancestral na minha vida, eu conheci há uns 10, 15 anos. Ela é uma planta da praia, do mar, do litoral, mas que aqui no Cerrado ela se deu muito bem. E por ela ser um excelente tempero, e ela é um anti-inflamatório, um alívio para a dor, o cansaço do dia a dia, eu uso e abuso dela, né? Nos banhos, nos escaldapés, no tempero do feijão, feito lá no fogãozinho a lenha, e também na xícara de chá. Então a baleeira é uma dessas. E os perfumes, eu gosto muito de cheiro, então eu inalo bastante planta. Melaleuca, que não é do Cerrado, mas está lá, mas eu sou apaixonada pelas plantas do Cerrado, porque eu acho que as plantas que é do mesmo território que a gente, elas são mais bioidênticas com a gente.
Então, as lípias são as minhas favoritas, o rosmaninho, né, que é a planta da aceitação. Então, quando a gente não pode mudar, a gente usa rosmaninho e a aceitação acontece. Que coisa boa. E agora exemplos práticos de doenças, de casos que a senhora atendeu, curou, ajudou, as doenças e as plantas medicinais, para a gente ter uma noção de tudo isso, do poder das plantas? Vamos pensar de uma maneira bem prática e vamos falar talvez 5 para uma farmacinha de Ótimo. emergência. Uhum. O que não pode faltar na casa de uma pessoa que quer ter saúde? Então, eu não preciso ficar doente quando eu tenho essa farmacinha em casa. Eu revisito o picão preto mais uma vez, eu acho que ele é fundamental, desidratado, com boa colheita, ele é espontâneo, mas eu não posso colher no lugar que estão os animais, eu não posso colher na calçada, porque tem a sujeira da fumaça dos carros. Eu procuro um terreno que esteja com boa condição de colheita, ou eu vou ou baixar da terra, colher um picão preto. Então, ele seria uma dessas plantas, porque ele vai cuidar. Lá na ancestralidade, ele era muito usado no banho dos bebês, quando tinha. Lá se chamava amarelão, que é ectirícia. Então, falava, a criança nasceu com amarelão, não tinha luz pulsada, como se tem hoje nos hospitais. Então, era um banho, pegava um pedaço de terra, fervia junto com o picão preto e dava o banho nesse bebê. Aí, hoje ele continua com essa mesma função, que é trabalhar o fígado, que é trabalhar a vesícula, que é trabalhar a digestão. Então, o picão preto eu acho que seria um que não pode faltar nessa farmacinha. Hoje a gente vive uma alimentação muito industrializada e, por isso, uma grande parte da população tem muitas alergias. Então, a segunda plantinha, que também é espontânea, é do cerrado, é a erva-botão. Então, a erva-botão é um antialérgico poderoso, que eu preciso pensar que a alergia, parece que ela é sentida só nessa região, né? Mas quando a alergia, seja ela alimentar ou não, ela também passa pelo processo metabólico. Então, eu vou sobrecarregar o fígado, eu vou sobrecarregar o rim, eu vou sobrecarregar o pâncreas. Sim. A erva-botão, ela entra regulando essa alergia e cuidando do fígado, do pâncreas e do rim. E é muito interessante isso, porque na medicina alopata, a gente usa um remédio para curar algo específico, mas ela gera outra coisa e a gente vai ter que comprar outro medicamento. Mas é que a gente precisa ficar cliente lá, né? Da natureza a gente se integra porque é parte nossa. É verdade. Né? Então não precisa ficar promovendo um novo modelo, que você buscar uma nova dependência, né? Então a planta, quando eu uso uma planta sem toxicidade, ela entra no meu corpo e ela harmoniza. Sim. Porque eu aproveito a energia dela e as moléculas, que são a composição química e física dela, né? Então, ela entra lá equilibrando esse processo das alergias alimentares que a gente vive, mas desse ar contaminado que a gente respira por aí, de fumaças, de queimadas, agora é terrível as queimadas. Então, a gente termina desenvolvendo muitas alergias. Outro tipo de alergia que é muito comum é toda vez que eu precisei responder algo e não respondi. Toda vez que eu me calei sem dar a minha opinião. Então, eu congestiono o nariz porque eu engoli essa palavra, né? Então, a erva-botão seria a segunda erva nesse processo dessa farmacinha caseira, porque ele ajuda muito nas alergias. Eu incluiria a erva baleeira porque é excelente para dor, para um machucado, para algo que precisa ter alívio. Funciona para relaxar as costas, para as dores musculares, porque às vezes fica horas sentada, hora desse trânsito que a gente vive aqui, né? Quem vai para casa à tarde sabe, o trânsito é terrível. Então, eu incluiria erva baleeira nessa listinha de farmácia caseira. Eu colocaria a artemisia, que é uma planta que não é toxicidade zero, mas que ela é fundamental, principalmente para nós mulheres. Ela é a companheira desde o primeiro dia, né, do período menstrual até a menopausa. Então, ela é a companheira da mulher, é uma planta para sonhar, é uma planta para aliviar o estresse, é uma planta para acolher, você pode ser em forma de banho,
pode ser em forma de um chazinho com dose adequada. Então, eu colocaria como quarta planta aí uma artemisia, né, para trazer esse equilíbrio. Como quinta, porque a nossa farmacinha vai ter 5 plantas, eu colocaria um alecrim, que eu acho que ele ajuda na circulação, é considerado a planta da felicidade. E felicidade também, ser alegre, ter essa energia do riso presente, também é promover saúde, né? Ser feliz é ter saúde. Com certeza. Eleva nossos hormônios da felicidade, Sim. realmente o corpo inteiro sente. Sim. E, dona Josefa, onde a gente consegue saber mais? Até para quem está em casa, curioso sobre esse tema, quer saber mais, a senhora escreveu livros, a gente consegue encontrar a senhora onde? Sim, eu estou lá em São Sebastião, na zona rural, mas eu tenho um Instagram que é @chadaterradf. Lá tem um link que dá no meu celular, eu recebo por agendamento para visita, quer ir conhecer, quer ir se conectar um pouquinho com a natureza, eu recebo por agendamento. Quer ir aprender um pouco sobre chás. Tem as oficinas que também é divulgado lá. Também tem uma linha de transmissão, alguém que quer muito fazer as oficinas, aí entra lá, dá o número, eu tenho uma linha de transmissão que é avisado das oficinas. As publicações, elas encontram, não tem mais publicações físicas, mas tem as últimas 3 publicações, elas estão, uma no site do Instituto Federal de Brasília, então tem um link lá na biblioteca, que é onde você vai baixar gratuitamente. Sim. Chama Farmácia Caseira, lá tem várias receitinhas maravilhosas. A segunda publicação está no www.polinizabans, Bans é B-U-Z-Z, né, que é Bus Bans, que é um site que fala de comida de verdade. Eu fui personagem desse livro com a autora, então chama Vaso da Zefa, mas lá tem coisas lindas para trabalhar com a alimentação das crianças. E na editora Avá, é o último lançamento, que é Palavra de Mestras. Então, eu escrevi um capítulo, são várias mestras lá falando, e aí foi lançado mês passado. Também entra no site da editora Avá, está lá para baixar gratuitamente esse livro, Palavras de Mestra. Então, esses são os lugares para acessar esses escritos. Olha, tudo gratuito. Olha que tudo fantástico. Gratuito. O seu servir para o mundo. Dona Josefa, infelizmente a gente está encerrando o nosso Papo Suprem, mas eu não quero encerrar sem uma mensagem de inspiração, para que a gente respire um pouco melhor, porque a gente te ouviu. Eu acho que é não esquecer quem somos e só existe um caminho para isso. Tire o sapato e pise na grama, pise na terra, se conecte com esse planeta que é tão divino, tão maravilhoso e tão especial. Porque toda vez que os pés pisam o solo, eu lembro quem eu sou. Então se conectem, andem descalço, desça do carro, pare na praça, se mora em apartamento, pare no parque. Brasília tem excelentes parques, tem coisas maravilhosas, inclusive tem várias atividades de plantas medicinais. Tem hortos medicinais por grupos aí, a Escola de Almas Bezedeira, tem Conexão Cerrado, cuidando dos parques que estão lindos, maravilhosos, são lugares que eu visito bastante. E a gente se cruza por aí, ó, andando descalço. Então, ande descalço. Obrigada, dona Josefa. Grata, querida. A senhora nos ensinando a voltar à nossa origem, à nossa ancestralidade, voltar a quem somos. Obrigada. Reverencio-me muito a vocês, que traz tema tão especial para mim. Muito grata. Eu é que sou a presenteada aqui. Nós que somos. Infelizmente, encerramos nosso Papo Suprem. A gente queria muito mais, mas já tem o contato dela, a gente consegue buscá-la. Acompanhe nossas redes sociais. Estamos no canal 2 da NET TV e no YouTube. Obrigada.